Olha, quando a gente fala em segurança e saúde no trabalho, o que vem na cabeça de muita gente? Uma montanha de normas, laudo para cá, documento para lá, aquela burocracia, né? Mas e se o pulo do gato, a verdadeira maturidade profissional, for entender o que está por trás de tudo isso? Bom, é nessa estrutura que a gente vai mergulhar agora. A ideia aqui é a gente sair daquela visão mais limitada e entender o sistema completo. Vamos dar uma olhada nessa grande máquina da SST, conhecer seus 3 pilares e ver como esse entendimento transforma a atuação profissional, de uma postura reativa para uma totalmente estratégica. Vamos começar com algo que todo profissional da área já sentiu na pele. Aquela sensação de que SST é um trabalho focado só em cumprir papel, sabe? Cumprir a lei para evitar multa, uma coisa meio burocrática e até distante do trabalho real. E essa frase aqui, ela diz tudo. A norma é o começo, é o piso, mas nunca pode ser o teto. A prevenção de verdade, aquela que funciona, nasce de uma mentalidade que vai muito além de simplesmente dar um check numa lista. E aqui, a diferença de postura é gritante. De um lado, o foco na conformidade, que é totalmente reativo. É olhar para trás, sabe? Reagir depois que o acidente já aconteceu ou que a fiscalização bateu na porta. Do outro lado, o foco na gestão. Aí a conversa é outra. É ser proativo, é analisar o trabalho como ele acontece de verdade e se antecipar aos problemas. No fim do dia, é a diferença entre só preencher papel e de fato preservar vidas. Então, o ponto central é esse. Segurança do trabalho não é uma ilha dentro da empresa. Na verdade, ela faz parte de uma estrutura institucional bem maior, bem mais complexa, que funciona como uma grande máquina mesmo. E essa é a pergunta-chave que leva a gente para outro patamar. A maturidade de um profissional de SST vem de entender o sistema que cria, que fiscaliza e que dá a base de conhecimento para as regras. É entender quem são as peças que movem essa engrenagem. E essa máquina se sustenta em 3 pilares centrais aqui no Brasil. O Ministério do Trabalho e Emprego, que é quem define as regras, a Auditoria Fiscal do Trabalho, que fiscaliza o jogo para ver se está todo mundo cumprindo, e a Fundacentro, que gera o conhecimento técnico e científico que dá base para tudo isso. Vamos ver como cada um funciona. O primeiro pilar é o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Muita gente só lembra dele na hora da fiscalização, mas o papel dele é muito, mas muito maior. Ele é o grande arquiteto do sistema de segurança e saúde no trabalho no país. É só olhar o que diz a própria NR01, que fica claro. O Ministério não só fiscaliza, ele formula as políticas, propõe as normas, supervisiona tudo e coordena o sistema inteiro. É ele quem desenha o campo e define as regras do jogo. E olha que ponto fundamental. As normas não saem da cartola de alguém. Elas são fruto de um diálogo social bem estruturado. Um processo tripartite que senta na mesma mesa governo, representantes das empresas e dos trabalhadores. A ideia é buscar um consenso para garantir que as regras façam sentido na prática. Ok, vamos para o nosso segundo pilar. Se o Ministério define as regras, a Auditoria Fiscal do Trabalho é o braço do Estado em campo, garantindo que essas regras sejam de fato cumpridas no mundo real. O trabalho da fiscalização vai muito além de conferir papéis. O auditor fiscal vai lá no chão de fábrica para avaliar as condições reais, observar como o trabalho é feito e ver se as medidas de segurança são eficazes na prática. É quem faz a ponte entre o que está na lei e o que acontece de verdade. E essa frase é perfeita para resumir a missão da auditoria. O foco é na realidade dinâmica do trabalho. Sabe, não adianta nada ter um programa de prevenção lindo no papel se na prática os riscos continuam lá, sem nenhum controle de verdade. Chegamos agora no terceiro pilar, aquele que dá a base para todo o resto, a geração de conhecimento. E é aqui que entra a Fundacentro, funcionando como alicerce científico de tudo que a gente faz em SST. A missão da Fundacentro é muito clara: produzir e espalhar conhecimento de qualidade. Ela é a grande referência técnica do governo para esses assuntos, garantindo que as normas e decisões sejam sempre baseadas em ciência, em evidências. É super importante entender o papel certinho da Fundacentro. Ela pesquisa, estuda, cria métodos e publica padrões técnicos e importantíssimos, como as normas de higiene ocupacional, as NAOs, que são a bíblia para avaliar agentes químicos e físicos. O trabalho dela é gerar saber, não aplicar punição. Ela não fiscaliza ninguém. Certo, agora que a gente viu os 3 pilares, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que entender essa engrenagem toda muda na prática a atuação de quem trabalha com segurança e saúde no trabalho? A grande virada de chave é perceber que esses 3 pilares não são coisas separadas.
Eles formam um sistema, uma coisa só. A ciência da Fundacentro alimenta as normas do Ministério, que por sua vez são checadas na prática pela auditoria. É uma engrenagem mesmo, onde cada peça ajuda a outra a girar. E os benefícios para quem é da área são enormes e diretos. Com essa visão completa, a insegurança some, porque as ações deixam de ser achismo e passam a ter um fundamento institucional forte. O diálogo com todo mundo melhora e o profissional deixa de ser visto como um mero aplicador de regras para se tornar um gestor estratégico de verdade, que ajuda a empresa a tomar as melhores decisões. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Entender a estrutura institucional da SST é o que permite sair da defensiva, sabe? E assumir um papel de protagonista. É a diferença entre ser só levado pelo sistema e atuar dentro dele com propósito, com autoridade técnica. A questão não é só saber o que a norma diz, mas entender por que ela existe e como ela se encaixa em todo o resto.